aula passada, eu comecei com a função logaritmo natural. Durante muito tempo, a maior dúvida que eu tinha sobre a função logaritmo natural é se logaritmo tinha acento ou não. Não tem, né? Não tem, você sabe. Então, função logaritmo natural, como é? É a função ln do intervalo dos números reais positivos em R, definida por logaritmo natural de x, por definição, a integral de 1 a x, né, de 1 sobre 1 em 1, qualquer que seja x positivo. Tá? Graficamente, olha o que é que você tem. Você tem y, você tem eixo U, agora é U, tá? Não estou sabendo se. Aí você tem aqui a hipérbole, tá? Y igual a 1 sobre U, dá uma função contínua, tá? E você integra, tá? Quer dizer, você pega 1 aqui, ó, 1, cuja imagem é 1. Então, se você pega um x maior do que 1, essa integral quem é? É a área dessa região ômega. Você tem essa região ômega aqui, tá? A área dessa região é o logaritmo natural de x, que é a integral de 1 a x. Claro, para x maior que 1, né? Porque se o x for menor do que 1, você tem uma área, mas a área é menos o logaritmo. Então, em essência, o logaritmo natural é uma área relativa, vamos dizer assim, tá certo? Tá bom? E essa função logaritmo natural, ela é estritamente crescente, estritamente convexa, e ela é invertível, lembra? Lembra? Logaritmo natural, ela satisfaz certas propriedades. Quais? Logaritmo natural de x vezes y, quem é? É o logaritmo natural de x mais o logaritmo natural de y, tá certo? Logaritmo natural de x sobre y é o logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de y, e o logaritmo natural de x elevado a q é q vezes o logaritmo natural de x. Isso, quaisquer que sejam x e y positivos e qualquer que seja o q racional, tá? Qualquer que seja o q racional, pois você tem potência com base positiva e expoente racional. É a definição de potência que nós temos lá no ensino médio. Não importa a extrapolação que se faça lá, o acolchambramento que se faça lá, potência, a definição que você tem no ensino médio é com base positiva e vai até expoente racional, tá certo? E a função logaritmo natural, ela é invertível. Ela é estritamente crescente, tá certo? Lembrando, a função logaritmo natural, ela é o quê? Estritamente crescente no seu domínio, portanto ela é injetiva. Logaritmo natural é estritamente o quê? Côncava no seu domínio, ela é invertível, né? Logaritmo natural, lembra? Ela é o quê? Invertível. Tá? Aí vem a seguinte definição. Definição, ó. A função inversa da função logaritmo natural
ela é denominada, ela recebe o nome, tá? Ela é denominada função exponencial. Denominada função exponencial, sendo denotada por EXP. Dois pontos. Portanto, a função exponencial, como a função logaritmo natural vai do intervalo dos positivos em R, invertível, sendo a sua inversa a função exponencial, a função exponencial vai de R aonde? Em 0 mais infinito. Tá? Ou seja, o domínio da função exponencial é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números positivos, sendo ela também uma abjeção invertível. A inversa da exponencial é o logaritmo natural. A inversa do logaritmo natural é a exponencial. Então, daí, pessoal, sai o seguinte. Deixa eu... ainda tem aqui. Tem não. Deixa eu trocar aqui. Daí você tem as conclusões básicas, diretas dessa definição. Daí você tem coisas óbvias. Primeiro, a exponencial de x é um número positivo, qualquer que seja o x real. Tá? Segundo, a exponencial do logaritmo natural de x é x, qualquer que seja o x positivo, que é a inversa, tá? O logaritmo natural da exponencial de x é x, qualquer que seja o x real. Sintetizando essas duas últimas numa só, dados x positivo, dados x real e y positivo, o y é a exponencial de x, está aparecendo aqui, tá, ó. Se somente se, o x é o logaritmo natural de y. Tá bom? Tá bom? O y é igual a exponencial de x, se somente se, o x é o logaritmo natural de y. E é evidente que quem é a exponencial de zero? A exponencial de zero é a exponencial de quem? Do logaritmo natural de 1, que é 1. Tá? Que é 1. Então, essas são as coisas básicas. Bom? Agora, a primeira proposição que eu vou colocar aqui é a seguinte. Consequência do teorema da função inversa. É que a função exponencial ela é diferenciável. A função exponencial ela é diferenciável com o seguinte: a derivada da exponencial em x é a exponencial em x, qualquer que seja o x real. Ou seja, esse é o primeiro exemplo que eu dou para você de uma função diferencial cuja derivada é ela mesma, que é a inversa da função logaritmo natural. A prova é simples, é o teorema da função inversa. A prova é simples. Bem, basta lembrar, não esqueça disso aqui, tá? Não esqueça disso aqui, ó. Colocar aqui, deixa eu apagar aqui. Tá? A função logaritmo natural.
Então vamos lá. Ó, teorema da função inversa. A derivada da inversa de f em x é o quê? É 1 sobre a derivada da f em quem? Em f a menos 1 de x. O teorema diz o seguinte: se f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f é diferenciável em f a menos 1 de x, desculpe, se a f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então a f a menos 1 é diferenciável em x e vale essa forma. Então eu vou usar o teorema da função inversa. Olha, então você pega, ó, quem é a f aqui? A f é o logaritmo natural. Quem é a inversa? É a exponencial, à luz do teorema da função inversa. Então, dado x real, porque eu vou pegar x no domínio da inversa, ó. Dado x real, a função f, que é o logaritmo, logaritmo é o quê? É diferenciável, nós já sabemos. O logaritmo é diferenciável em todo canto. Logaritmo natural. Função logaritmo natural é diferenciável em f a menos 1 de x, que é a exponencial de x. A função f é diferenciável em f a menos 1 de x. E quem é a derivada do logaritmo natural, quem é a derivada da f em f a menos 1 de x, ó. Derivada da f em f a menos 1 de x é 1 sobre a exponencial de x. A exponencial de x é um número sempre positivo, que é positivo. Então, ó, a f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Então, daí, pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, que é a exponencial, é diferenciável aonde? Em x. E quem é a derivada da f a menos 1 em x? É 1 sobre a derivada da f aplicada em quem? A derivada da f aplicada em x, a derivada da f a menos 1, desculpa, a derivada de f a menos 1 em x é 1 sobre a derivada da f aplicada em f a menos 1 de x. Então é uma função inversa, mas isso aqui é 1 sobre o quê? 1 sobre a exponencial de x. Isso aqui não é o logaritmo da exponencial de x, não. É a derivada da f, que é a derivada logarítmica, aplicada à exponencial de x. É o teorema da função inversa. Mas quem é isso aqui? Está aí, teorema da função inversa. Dado x real, dado o que foi que eu mostrei, dado x real, a exponencial é diferenciável em x, e quem é a derivada da exponencial em x? É a exponencial em x. É o teorema da função inversa. Tá? A f é o logaritmo natural aqui, e a f a menos 1 é a exponencial. Aí eu aplico o teorema da função inversa nesses termos, está aqui. Então, você tem essa proposição. Deixa eu apagar a sua demonstração e vamos agora, então, utilizar. Tá? Então, conclusão. Feita a demonstração, tá? Feita a demonstração. Então, me diga, para essa função aqui, ó, f de x igual a exponencial de x3
menos 6x2 mais 4. Está aqui. Isso é uma função diferenciável. Composição de duas funções diferenciáveis. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada da exponencial aplicada na função, ou seja, da exponencial de x3 menos 6x2 mais 4, vezes a derivada de x3 menos 6x2 mais 4, que dá quanto? 3x2 menos 12x. Entendido? G de x igual a a quê? A exponencial de 1 sobre 6 menos x2. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? Quem é? É a exponencial de quem? De 1 sobre 6 menos x2, vezes o quê? Menos a derivada de 6 menos x2, que dá menos 2x sobre 6 menos x2, ó, quadrado. Tá aí. Se você quiser, depois você simplifica. Menos comendo dá mais, né? Aqui, tá? Tá? Outra coisa. Como a derivada da exponencial é ela própria, então quem é a integral da exponencial? É o quê? É a exponencial mais uma constante. Portanto, quem é a integral de x3 vezes a exponencial de 1 menos x4? Vamos fazer essa integral aqui. Mudança de variável, né? U igual a quê? A 1 menos x4. Quem é du? 4x3 dx. Tá? Que você ajeitando a integral, fica o quê, hein? Integral de quê? 1/4. Exponencial de quê? De 1 menos x4, vezes o quê? 4x3 dx. Então, você tem aqui U e aqui deu. Portanto, essa integral fica a integral de o quê? 1/4 da exponencial de U em U. Mas quem é a integral de 1/4 da exponencial em U? É 1/4 da exponencial de U mais uma constante. Mas quem é U? Quem é U? O quê? Opa, perdão. É menos 4x3. Du é menos 4x3. Então, para ajeitar aqui, fica... Vamos corrigir. Fica o quê? Integral de menos 1/4 vezes quanto? Menos 4x3 dx.